Então nós estamos começando hoje mais um Conheça a Sua Bíblia, né? E é o Apocalipse 13. Na verdade nós estamos vendo agora já a segunda parte do Apocalipse, porque o livro de Apocalipse ele pode ser colocado em duas partes bastante interessantes, distintas, que é do Apocalipse 1 até o 11, onde a história, né, ela é contada 3 vezes, mas ela é contada numa perspectiva muito terrena, né? Então mostra igrejas, mostra situações que tem muito a ver com a terra como a gente conhece e vê, né? Então, quando fala da oposição, está claro ali, evidente, né, que existe uma oposição terrena, ora a sinagoga de Satanás, ora a questão do Império Romano, a perseguição que a igreja sofre, né, de forças, né, de poderes terrenos. E quando entra no capítulo 12, é como se fosse mostrar o que está por detrás, aquilo que nós não vemos, né? Então é uma visão bastante espiritual, porque mostra que por trás do Império Romano, que na época, né, oprimia lá os crentes, os cristãos, por trás de ambientes religiosos, que é falado como sinagoga de Satanás, na realidade, quem inspira toda essa situação é o dragão, que é apresentado como o grande dragão vermelho, mas mostra que é a antiga serpente, e na realidade quem que ele é? É o Satanás, é o diabo, o sedutor das nações e o acusador dos irmãos. Então, a partir do capítulo 12 é mostrado toda a história. E que história que é essa? A história geral, principalmente entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Então, o livro de Apocalipse, né, mostra várias vezes essa mesma história, como se fossem sessões paralelas, né? Histórias que mostram sobre perspectivas diferentes, como se fosse 7 câmeras, da onde você pode enxergar e visualizar aquilo que está acontecendo, né? E todas elas mostram, né, terminam mostrando o fim de todas as coisas, o fim, né, da presente época, né? E nessa sessão que nós estamos vendo aqui, que é a do meio, né, vamos dizer assim, né, porque já viu a perspectiva da igreja, a perspectiva dos selos, a perspectiva da trombeta, e agora está vendo o que? O que está por trás, que é o dragão, a besta que vem da terra, a besta que emerge do mar, a besta que vem da terra e a Babilônia. Então é a quarta vez que nós estamos vendo, né? Então nós vimos já no capítulo 12, foi apresentado aqui o sinal no céu, o dragão grande vermelho, né, que persegue uma mulher que está com muitas dores, né, para dar à luz a um filho. E aí nós vimos que profeticamente é toda a raça humana, né, desde Eva, né, até chegar em Maria, e que essa mulher vai e coloca a sua roupa, né, em Israel, quando fala que era uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e um diadema lá de 12 estrelas, né, que é o sonho lá de José. E mostra que esse dragão, ele quer uma coisa, ele quer devorar o filho dessa mulher quando ele nascesse, né? E daí a gente vê que toda a arruaça que ele fez no Antigo Testamento, quando ele viu que podia nascer lá no Egito, né, ele deu um jeito de enfiar na cabeça do faraó de matar as criancinhas, né, que nascessem, né, homens. O Moisés nasceu, ele foi poupado, né, e o Moisés ele ainda não era o descendente, é como se fosse um descendente, porque ele é chamado de libertador, mas Deus falava que suscitaria um profeta semelhante a ele. E quando Jesus nasceu, o dragão fez a mesma coisa, enfiou na cabeça do Herodes, né, de lá e matar todas as crianças abaixo de 2 anos, em derredor de Belém, para ver se com isso conseguia o quê? Matar o descendente. Isso mostra que, embora o dragão quer matar, quer destruir, ele tem algumas limitações, porque ele depende o que dessas influências, e de todo jeito, quem está no controle de todas as coisas é Deus. Então é uma segurança para a gente, é uma esperança saber que Deus está o quê? No controle de todas as coisas, que nada foge, que é o controle dele.
embora seja um dragão grande, terrível, né? E agora nós vamos ver que ele não age sozinho, mas que ele tem os seus aliados, né? Que são mais 3 aliados, e nós vamos ver qual que é a função desses aliados. Logo depois nós vamos ver que todos os aliados do dragão e o próprio dragão, eles serão o quê? Derrotados. E a série, a maneira como eles vão ser derrotados é na série inversa, né? Primeiro vai ser, que é apresentado o dragão, né? O anticristo, né? O falso profeta e a Babilônia. Primeiro que vai ser destruído vai ser a Babilônia, depois o falso profeta, o anticristo, e por último o dragão. Ele vai ser lançado, né, no lugar de fogo, do lago de fogo e enxofre, né, onde ele será atormentado, né, para todo sempre. Então nós vamos ler o capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como o dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. Ora, esse número é 666. Então aqui está apresentado para nós os 2 primeiros, né, aliados do dragão, que é a besta que emerge do mar e depois a besta da terra, né? E quando nós vemos qualquer coisa diferente, né, no Apocalipse, a gente tem de procurar o que? Um relato que esteja o que? Similar a ele, para que a gente possa entender. Porque o segredo, né, da gente interpretar bem a Bíblia, né, sem fazermos confusão, sem nos perdermos, né, uma maneira segura de interpretarmos é a gente nunca sair da Bíblia. Então, nós não devemos sair da Bíblia, né? Então, a gente tem a Bíblia e a gente deve o que? Interpretar, né, ela procurando dessa maneira.
Então, o que foi, né, que aconteceu aqui? O João fala que depois que o dragão tentou matar o filho, não conseguiu, tentou matar, e o filho foi para Deus, o que ele fez? Ele começou a perseguir a mulher. Só que Deus protegeu essa mulher. E essa mulher agora, quem que é? Israel, a igreja, né? E ele procurou fazer guerras o quê? Contra o descendente dessa mulher. E lá fala claramente qual que é esse descendente. O descendente são aqueles o quê? Que guardam o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus. Quem é que guarda o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus? A igreja. Quando a gente fala o mandamento de Deus, nós estamos falando daquilo que já tem desde o Antigo Testamento. E quando fala o testemunho de Jesus, não pode ser as pessoas do Antigo Testamento, porque elas não tinham nascido ainda. Então está falando de quem? Quem guarda o mandamento de Deus é a igreja do Antigo Testamento. E quem tem o testemunho de Jesus é o quê? A igreja do Novo Testamento, que também guarda o quê? O mandamento de Deus. Porque não tem jeito da pessoa achar que Deus, ele se contradiz a si mesmo. Que tipo assim, agora não vale mais nada aquilo que foi dito no Antigo Testamento, porque agora liberou geral e pronto, e Jesus é isso, Jesus é aquilo, e está tudo resolvido. Jesus nos salva, mas ele próprio falou que aquilo que Deus falou no Antigo Testamento, nada vai ser o que? Tirado, nem um tio, nem uma vírgula, nada, absolutamente nada vai ser o que? Tirado daquilo que foi escrito. Ele fala que passará os céus e a terra, porém a palavra dele não passará jamais. Então nós fazemos bem ficarmos o que? Atento, porque o homem vive de quê? Diz Jesus. Toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós não podemos ir para a Bíblia como se a gente fosse fazer uma cirurgia de tirar da Bíblia aquilo que nos interessa. E achar, não, mas aqui está bom, porque isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, né? Então, não. A pessoa vive é de tudo. Deus tem compromisso com a sua palavra. E o que é maravilhoso com Jesus é que, como nós não damos contas de cumprir a palavra de Deus, Jesus é aquele que nos capacita. Ele nos capacita de que maneira? Ele nos salva no seu sangue e nos dá o Espírito Santo, que é o poder de Deus, para nos capacitar a irmos crescendo a ponto de poder o quê? Fazer a vontade de Deus que a gente não dava conta de fazer. Então, esse dragão, ele faz tudo que ele pode, o que para destruir, não consegue matar o descendente. E agora ele está o quê? Furioso, perseguindo o quê? Os descendentes dessa mulher. Quem que são esses? Aqueles são de Deus. E ele tenta contra a mulher, mas assim, ele joga um rio sobre ela, mas a terra vai e engole o rio. Então ele vai lá para o mar, e de lá o que? Ele se coloca em pé, e aí o João vê que ele surge o que? Do mar, a primeira besta. E essa primeira besta, quando começa a descrição dela, a gente tem de perguntar, já apareceu isso alguma vez na Bíblia? E a resposta, já. Onde que apareceu isso? Olha, apareceu isso lá no livro de Daniel. No livro de Daniel a gente tem algo bem semelhante àquilo que está sendo dito aqui, né? Aí você fala assim, bom, aonde Daniel? A gente pode ir lá em Daniel, né, no capítulo 7, vamos lá. Do Daniel, no capítulo 7, a gente vê que no primeiro ano do rei Belzazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu se agitavam sobre o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como o leão e tinha asas como de águias,
Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto sobre 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, e entre os seus dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta, devora muita carne. Depois disso continuei olhando, e eis outro, semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis um 4º animal. Aí esse animal aqui ele não fala com o que parece. Fala que só que é terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e devorava e fazia em pedaços, pisava os pés, o que sobejava. Ele era diferente de todos os animais que apareceram antes deles, e tinha 10 chifres. Estando ele a observar, eis que entre eles subiu um outro pequeno, e sobre o qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E ele vai contando aqui, quando chega a hora que isso aqui vai ser interpretado, é explicado por Daniel que o que ele estava vendo eram os impérios que surgiriam, né? Os impérios que surgiriam no tempo dele lá, né? Que tinha o império babilônico, né? Tinha o império medo, persa, né? Depois tinha o império grego, né? Depois o império romano. Foram 4 impérios, foram 4 animais que ele viu, né? Tem umas coisas misturadas. Ele já tinha visto também naquela estátua, aliás não foi ele, foi Nabucodonosor, uma estátua lá que tinha a cabeça de ouro, depois tinha uma parte lá que era de outro material, né, de prata, depois tinha outra parte lá que era de ferro e outra parte que era de barro. O que mostra isso? Mostra que o império da terra, né, o império terreno, ele começa bem e vai o quê? Degringolando, né? Você pode ver, tudo que é humano, terreno, começa com grande marketing, depois o que? A coisa não corresponde àquilo que foi a propaganda. E quando o João vê lá uma coisa similar, ele não vê 4 animais. Na verdade, esses 4 animais lá no João, ele está o quê? Junto, num animal só. A gente olha aqui no capítulo 13, quando o dragão vai e se coloca lá junto ao mar, e aí você nota o quê? Que o dragão, o João está agora, né, vendo surgir do mar, e ele vê surgir do mar o quê? Uma besta. Ele chama daquilo que foi feito de 4 animais, uma coisa só, e ele chama o quê? De besta. O que é besta, né? A besta é um animal que já mostra que é agressivo, né? Não é um animal, vamos dizer assim, doméstico, um animal manso. Quando fala besta, né, a gente já imagina que é algo assim, descontrolado. E ele fala que tinha 10 chifres, 7 cabeças, como tinha lá, e sobre os chifres 10 diademas, sobre a cabeça nomes de blasfêmia, e essa besta era semelhante leopardo, ó, ela tinha parte leopardo, parte de urso, né? E ela tinha uma cabeça que tinha sido golpeada de morte, mas que foi ferida, né? Que foi curada, e a terra se maravilhou. Então o que ele está vendo aqui? É como se aquela força, né, de impérios passados ressurgisse, e mostrando que embora no passado tinha 4, quem controla tudo isso é um sujeito só, que é quem? O dragão. Quem que está por trás dos impérios? O dragão, né? Quem inspira os impérios? O dragão. A palavra de Deus fala que Deus nos arrancou o quê? Do império da morte, e nos transportou não para outro império, mas para o reino do Filho do seu amor. Então, império é uma coisa escura, uma coisa mortal, mas em Deus nós somos o quê? Reino e sacerdote.
A diferença é que no império as pessoas são subjugadas. Agora, no reino, as pessoas são cidadãos desse reino. É diferente, muito diferente, né? Então, aqui, quando as pessoas da terra olhavam, as pessoas que não conhecem Jesus, olhavam para essa situação aqui, essa besta, fala assim, gente, não tem jeito de ir contra, não. Quem que é semelhante a ela? Quem pode fazer frente a ela? Quem pode guerrear com ela? Só que essa besta, ela fala com arrogância, né? Você não vê por aí governantes que falam com muita arrogância a respeito de si mesmo? Existem governantes que eles querem? Eles querem que as pessoas pensam que ele é uma divindade, que ele é Deus. E que as pessoas o quê? Tratem ele como se ele fosse Deus. E fala o quê? Com arrogância, blasfêmia. Pergunta se essas autoridades, elas levam as pessoas e falam para as pessoas adorarem a Deus. Você pode ver que elas questionam tudo. Elas questionam tudo. É isso? Você pode ver que as leis, muitas vezes que são feitas por gente que quer servir a isso, são leis o que? Contra a natureza. São leis o que? Contra a família. São leis contra Deus. São leis que quer colocar o ser humano num lugar que o ser humano não pode ficar, porque o ser humano não é Deus. O ser humano em primeiro lugar. E não que o ser humano deva ser desprezado, mas o ser humano não pode o quê? Ocupar o lugar de Deus. E por isso fala com arrogância, blasfêmios, vira e mexe, você não fala aí que tem de destruir a Bíblia, acabar com essa sociedade patriarcal, né? E querem mudar os costumes, e querem incutir na cabeça das crianças uma desorientação, e quer chamar isso de quê? De educação. Eles querem invadir o quê? Os lugares de educação, e conseguem, muitas vezes. Para fazer o quê? Para deseducar. E essa besta, ela também vai ter um tempo, né? E aqui fala 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Então eles vão pelejar contra a igreja e vão vencer. A igreja tem que saber disso. Porque tem gente que fala assim, eu vou abandonar a Deus. Está escrito aqui, que vai vencer. Não é uma vitória final, mas é uma vitória temporária. Deus lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e essas tribos, povos, línguas e nações vão adorar. Todos que habitam sobre a terra, que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, essas pessoas que não têm o nome escrito vão adorar. E aqui vem mais um aviso. Preste atenção, quem tem ouvidos ouça. Está sendo dito aqui para a igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Olha, ouça o que? Isso aqui é importante. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Aqui está sendo dito que a igreja não pode usar as armas que esse mundo usa. Você não pode o quê? Retornar com violência se sofrer violência. Igual foi no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o povo de Israel era orientado que a se armar. No reino de Cristo, não é assim. Não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Se alguém lhe ferir a face direita, né, oferece a esquerda. Porque
no Novo Testamento, na história da igreja, as pessoas que são de Deus, elas não ganham, não é matando. Elas ganham, elas vencem, é morrendo. Porque aqui fala que a morte é o quê? Temporária. Nós já vimos lá no capítulo 6, que aqueles que morreram, que foram arrancados dessa terra, eles estão lá no céu. Aqueles que foram mortos por conta da palavra de Deus, aqueles que não negociaram a sua vida, eles estão onde? No céu. E eles têm consciência. E eles estão debaixo do altar. E eles conversam com Deus e falam: Deus, até quando o Senhor vai demorar para vingar a nossa morte daqueles que habitam na terra? E lá fala, né? É o quinto selo, né? Que foi dado a eles o quê? Uma roupa branca, e fala assim: descansa mais um pouco. Ainda não se completou o número daqueles que, igual vocês, serão mortos. Quando se completar esse número, então a oração desses santos vão ser o quê? Ouvidas. E aí vai ter o que? A destruição. Na Babilônia, que nem apareceu, nenhuma vai aparecer, e a gente já está falando que ela vai ser destruída. A besta da terra, que nós não falamos dela, mas também vai ser destruída. Dessa besta aqui que está sendo apresentada, e do dragão que inspira todas elas. Então nós não podemos o quê? Agir com força nem com violência. A maneira de nós agirmos não é exigindo os nossos direitos, mas é nos submetendo a Deus, que com justiça julga todas as coisas. Ah, mas isso é muito difícil. Tanto é muito difícil que aqui fala assim: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então aqui está falando de santo. Então os santos, eles agem assim, eles não usam as armas do mundo. Por quê? Porque se usar a espada, não vai ganhar, vai terminar sendo o quê? Morto pela espada. Se levar alguém para a escravidão, para cativeiro, sequestrar alguém, vai acontecer a mesma coisa, vai para o cativeiro também. Então, a maneira que a gente tem de fazer é o quê? É uma prudência. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, tudo isso é contando, falando o quê? Que os santos, vai chegar um momento que eles vão passar o quê? Por uma grande tribulação, por uma grande provação. E o que eles têm de fazer? Esperar. A resistência deles não é pagando o mal com o mal. Por quê? Porque o socorro deles não vem da terra nem da força deles. O socorro vem de Deus. É como aquele cântico que o pastor Sérgio sempre canta aqui: eleva os meus olhos para os montes. Da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É Ele que vai cuidar de mim. Ele não dorme nem cochila. Eu não vou passar por nada que não seja o quê? Do conhecimento, da permissão e da vontade de Deus. Vocês lembram quando a palavra de Deus fala assim, que Jesus fala assim: ô Pedro, o Satanás pediu para passar você numa peneira, né? Aí podia falar assim: mas Jesus não pode deixar, né? Porque o Pedro é amigo. E Jesus não fala diferente. Ele só fala: só que eu fiz uma intercessão por você, para que a sua fé não desfaleça. Parece que Jesus está achando que você está precisando passar na peneira mesmo. Para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Está aparecendo, sabe qual história? A história de Jó. Estava tudo certinho. Aí passou o quê? Por uma peneira. E Deus só mudou a vida dele
Quando ele começou o quê? Interceder pelos amigos dele. Aí Deus foi o quê? Mudou a sorte dele. Então aqui fala que a nossa fidelidade, a nossa perseverança está nisso, de não pagar mal com mal, mas esperar o livramento que vem do Senhor. E se vem um livramento, não fica muito empolgado não, pode ficar alegre, mas não sai contando para todo mundo não. Aqui é tudo muito frágil, aqui tudo pode mudar rapidamente. Enquanto a gente não chegar em casa, nós estamos de viagem. E na viagem não dá de ficar muito folgado não, porque está em viagem. Como é que você fala? As coisas ainda estão meio nebulosas, não é assim que você fala? Ainda não clareou completo, mas vai clarear quando o quê? Jesus Cristo voltar. Aí versículo 11, vi ainda outra besta emergir da terra. Agora olha a linguagem apocalíptica, que beleza, como que ela é exata. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. A outra besta, ela parecia quem? Parecia o cordeiro, mas na hora que abria a boca, o que você escutava? O dragão. Era um dragão disfarçado de cordeiro. É isso? Aí, ó. Ele está vendo. Olha lá. Parece o cordeiro. Parece até abrir a boca. Não é que abriu a boca, foi o quê, moço? Isso não é cordeiro, não. Isso não é jeito do cordeiro o quê? Conversar. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que até seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. O que quer dizer esse cuja ferida mortal foi curada? É porque o império, semelhante ao império que foi atrás, semelhante ao império romano, ele vai voltar à existência. Não é que de repente vai ter um império romano, mas vai ser muito semelhante. Eu estava vendo um vídeo, né? Estava do reverendo Leandro Lima, ele estava com o filho dele lá em frente ao Coliseu Romano. O Coliseu é onde os nossos irmãos foram mortos no passado. E ele estava na frente e ele falou assim, eu estou aqui olhando atrás, parece a carcaça de uma besta. Que tal que? Morta, porque o Coliseu está só ruínas. Mas quando eu olho para isso, eu não posso deixar de lembrar que isso aqui vai tornar a ter vida. Ou seja, a perseguição aos cristãos vai acontecer. Não vai ser uma perseguição eterna, vai ser por pouco tempo. Jesus falou que se fosse por muito tempo, ninguém ia escapar, mas vai acontecer. Então esse dragão, que ele está limitado, ele está preso, ele não pode mais seduzir as nações, ele não pode mais acusar os irmãos, não é? Jesus falou que ninguém entra na casa do valente sem antes amarrar o valente. Então esse valente que está amarrado, que está furioso, porque ele perdeu o acesso que ele tinha aos céus, e ele está na terra furioso, porque ele sabe que ele tem pouco tempo, ele vai usar de toda a influência dele. E embora esteja limitado, muito limitado, né? Não que ele não possa tentar pessoas, não que ele não possa aprontar coisas por aí, mas ele não pode seduzir. Por quê? Porque ele não pode calar a boca dos pregadores do Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que o mundo não está seduzido ou iludido, né? Há umas coisas pequenas, mas se anota. Foi lá e pegou fogo naquela igreja lá de Notre Dame, não é verdade? Até ontem já tinha aparecido gente que queria doar no montante 4 bilhões. Aí eu não sei qual que é o dinheiro para reconstruir aquilo lá. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Não sei quantas catedrais daquela dá para fazer.
E aí você fala assim, aí tinha gente lá explodindo as ruas lá, né? Porque tinha que pegar o dinheiro, dar para os miseráveis, não sei o quê. Então, toda uma peleja. O mundo vive o que? Nessa convulsão. É como se fosse o que? A agitação do grande mar. As pessoas não se entendem. As pessoas não se compreendem. Não tem um governo que chegue e consegue o quê? Estabelecer isso pacificamente. É sempre uma tensão. O que vai acontecer no futuro? Para se colocar tudo isso relativamente em ordem, isso vai ser aqui no mundo, vai ser implantado que é na base da força, que é a primeira besta. Mas como é que ajuda controlar as pessoas para que isso seja implantado? É a falsa religião. É a segunda besta que tem uma aparência de cordeiro, mas que está alinhada com o dragão e vai trabalhar para que as pessoas o quê? Adorem a primeira besta. Adorem o quê? O império. Adore o imperador. E esse imperador vai chegar uma hora que esse imperador será o próprio que? Anticristo. Muitos anticristos já passaram pela terra. Só que tudo indica que vem o homem da iniquidade, o iníquo, né? Um grandão, um maioral, que esse vai ter domínio que? Sobre a terra. E por que fala que é anticristo? Porque ele não é Cristo, mas quer ocupar o quê? O lugar de Cristo, o lugar da adoração. Por isso que ele é anti. E ele vai querer adoração que? Das pessoas. E a segunda besta vai ajudar nisso. Como? Com sinais, maravilhas e prodígios. Tem muita gente que fica correndo atrás disso. A palavra de Deus fala dos prodígios, das maravilhas, dos sinais, mas prioritariamente ela fala o quê? Da conversão da pessoa a Deus, da mudança de caráter que acontece na vida de uma pessoa que não vive mais para se arrumar na vida, mas vive para glorificar a Deus. Uma pessoa que sabe que esse mundo aqui, ele simplesmente não tem solução, porque esse mundo aqui não é o que? Convertido a Deus e nem vai ser. Esse mundo aqui não é os céus. E ainda nós não estamos o que? Na nova terra. Então nós vivemos o que? Um tempo antes que isso aconteça. E por que demora tanto? Porque ainda não achamos o que? Todos aqueles que vão ser salvos. E por que Deus não resolve, não poupa nós de passar por sofrimento? É porque nós não somos vítimas. Nós somos culpados. Nós cometemos pecado. Jesus perdoou os nossos pecados. E Deus agora está mudando o nosso coração. Porque os pecados que nós cometemos foi por conta do coração que a gente tinha. Os pensamentos que andavam na nossa cabeça. Então, o nosso pecado foi perdoado e nós estamos num processo que? De redenção. Onde nós estamos aqui procurando aprender aquilo que é a palavra de Deus, como se vive um filho de Deus. Então nós já sabemos o final da história, mas esse caminhar da história, aqui está falando assim para a gente ficar muito esperto, não perder a cabeça de reagir como o mundo reage. Aqui fala que essa segunda besta, que é a falsa religião, ela opera grandes sinais, e até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Quando fala disso, fala de fazer sinais igual os profetas de Baal não conseguiram fazer. Uma vez Elias fez uma competição com eles e era descer fogo do céu. Os profetas de Baal naquela oportunidade, eles não conseguiram fazer isso.
Deus não autorizou. Mas aqui fala que Deus vai o quê? Permitir, até isso. E nessa época, essa besta aqui vai seduzir os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar. Quem olha fala assim, não tem moral nenhuma nisso aí. Mas ela é tão poderosa. É igual gente que fica andando aí, o quê? Atrás de milagreiros, de curandeiros, de pessoas que não têm moral nenhuma, mas porque mostram poder, porque falam uma coisa, às vezes a coisa acontece, a pessoa vai o quê? Enrabicha atrás dessas pessoas. Elas estão o quê? Seduzidas. E aí vai chegar um momento que essa falsa religião fala assim, ó, vamos fazer uma imagem à besta, sabe por quê? Olha, todo mundo achou que ela nunca mais ia aparecer, mas ela apareceu. Ela estava ferida de morte, mas ela sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Aí eles vão fazer uma imagem, só que essa imagem vai receber o quê? Fôlego. E essa imagem vai falar. E além de falar, ela vai fazer morrer quantos não adorem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Isso aqui vai ser mais ou menos igual aconteceu na época lá de Daniel, quando os amigos dele foram colocados diante de uma imagem e foi falado assim, olha, todo mundo vai ter de adorar essa imagem. Aí tinha muita gente lá. Nós vamos fazer uma coisa aqui bem suntuosa, vai tocar aqui umas músicas, né? Cítara, harpa, não sei o que, papapá, e na hora que tocar, e na hora que vocês ouvirem isso, é para todo mundo o quê? Adorar a imagem. Aí tocou lá tudo, todo mundo foi e adorou, menos 3, ficaram o quê? Em pé. Aí eles levaram lá para a presença e falaram assim, ó, esses 3 aqui não vão não. Aí o cara falou assim, escuta, vocês querem que eu desenhe o que vocês têm que fazer? Porque eu já avisei, não é que é para adorar. E falou, olha, nós servimos um Deus, é esse Deus que nós servimos, e nós não adoramos nenhum outro Deus. Olha o jeito deles conversar, ele não está xingando o imperador, ele está conversando, ele está montando uma postura, né? Ele não chegou lá, ó, na hora que chegar nós 3 na frente dele, ó, vamos lá, porque um de nós 3, pelo menos um tapa na cara dele, não vai dar conta de dar, pelo menos que antes de matar a gente, né, eles não estão com esse espírito. Porque aquilo que eles estão fazendo não diz respeito somente a eles. Tem muita gente que está assistindo o jeito que eles fazem. Ele fala, olha, nós não vamos adorar, porque a gente serve o Deus que criou os céus e a terra. Quem diz? Você fez o quê? Mas está sabendo conversar. Aí o cara falou assim, vocês não sabem que eu tenho poder, né, de falar para vocês viverem? Tipo assim, ela está falando, o poder está comigo, que eu posso determinar se você vai viver ou se você vai morrer. Falar, olha, se esse Deus que nós servimos, se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Agora, se Ele não quiser, fica sabendo que nós não vamos adorar essa imagem que você fez aí. Não tem nada a ver, nós não vamos fazer isso não. Aí o imperador, nervoso, furioso, o que ele fez? Mandou aquecer a fornalha lá 7 vezes mais. Aí mandou amarrar eles e jogar ele o quê? Para dentro da fornalha. E estava tão quente a fornalha que os soldados que carregaram para jogar eles lá morreram com calor. E eles? Os caras lá dentro, a única coisa que queimou é a corda que estava atando a mão deles. Fora isso, eles levantaram lá e começaram a andar lá os 3. Só que o povo está assistindo aquilo. E quando o povo assiste, eles não veem 3, eles veem 4. E fala que esse quarto parecia filho dos deuses. Era o jeito que eles conversavam, que eles entendiam. Aí o imperador lá, que era o Nabucodonosor, falou assim,
Não era 3? Tem 4? E tem um lá que ainda é diferente. Quem que estava lá com eles? É Jesus. Porque para quem é fiel, na hora da provação, a pessoa não vai estar sozinha. Não é assim que fala lá no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, mas tu estás comigo. Resultado. O Nabucodonosor falou assim: vem para fora, vocês 3. Aí os 3 saem. Aí ele tá, porque é que manda, né? Olha, eu vou fazer um decreto aqui que agora está proibido alguém amaldiçoar esse Deus de vocês, porque sempre ele quer o quê? Comandar e controlar tudo, né? E agora eu falo que esse Deus é um Deus bendito, porque ele soube livrar aqueles que confiaram nele. Olha que nome, né? Eles soube livrar aqueles que confiaram. E aí, na comparação que a gente vê lá para trás, olha o perigo. Quem usar de espada, é necessário que seja morto pela espada. Quem levar alguém para cativeiro vai. A gente tem de ter uma reunião com a gente mesmo para tomar um posicionamento de não usar os recursos desse mundo. Sabe por quê? Porque senão a gente vai ter de enfrentar situações com as nossas próprias forças, porque a gente está resolvendo, não é Deus. Agora, se a gente tiver entregue a Deus, Ele vai saber o que? Nos proteger da hora da provação que vai vir. Então a gente não pode deixar o coração da gente ser o que? O lugar da ira, o lugar do nervoso, porque tudo isso aqui vai passar. A Bíblia fala que é os mansos que vão herdar a terra. E aí a todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, escravos, ele vai querer colocar uma marca, ele vai marcar as pessoas. E a marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Como a gente está aqui numa linguagem apocalíptica, né, tem gente que já acha que pronto, né? Essa marca que eles vão pôr um chip na testa, que eles vão pôr um chip de barra, coisa, né, que é o código de barras, porque o código de barra, o primeiro número do meio e o último é 6, realmente é 6. Mas quando fala do número 6, está falando o número de homem. Aqui fala o número de homem. Quando fala 666, é como se fosse o quê? Uma trindade humana, não é uma trindade divina. O que quer que seja essa marca, quem vai receber essa marca é aqueles que não foram selados por Deus. E quem que foi selado por Deus? É o capítulo 7 de Apocalipse. Tem 144 mil, que é um número simbólico, porque tudo em Apocalipse é simbólico, significa alguma coisa, que são 12 mil de cada tribo de Israel, que é a igreja o quê? Do Antigo Testamento. E no mesmo capítulo 7 fala o quê? De uma multidão que ninguém pode contar, de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. E como é que esses vão comparecer diante de Deus? Eles não eram lá das tribos de Israel. Esses aqui vão comparecer diante de Deus, por quê? Porque eles lavaram as suas vestes, o sangue do Cordeiro. Então, o jeito que a gente vai se apresentar diante de Deus, não é por conta das nossas boas obras, mas pelo que? A maneira como nós aceitamos a salvação em Cristo Jesus. E quem não fizer isso? Aí esses aí tem a outra marca, que é a marca o quê? Da besta. E quem são esses? Aqueles que não estão com o nome escrito no livro da vida. Muitas vezes, tudo é usado para valorizar demais Satanás, o dragão, a besta, o anticristo, o falso profeta, a Babilônia. Mas não foi para isso que o Apocalipse foi escrito. O Apocalipse foi escrito para nos instruir a respeito de que quem reina é Deus. Você pode notar que o Apocalipse não foi colocado aqui para falar por aí afora. É um livro para a igreja. O que você vê, escreve a igreja.
A pessoa que não é da igreja, ela não compreende essas coisas aqui. E como faz para ela escutar isso aqui? Primeiro ela tem que escutar o Evangelho. Se ela aceitar o Evangelho, se ela nascer de novo, então agora ela faz parte que da igreja. Então dá de você contar essas coisas aqui para ela. Mas antes não. O Apocalipse não foi feito para ensinar as pessoas do mundo. Vai falar assim, você é louco. Por quê? Porque é muito diferente, né? Jesus, conforme é apresentado no Apocalipse, é diferente do jeito que é apresentado no Evangelho. Porque lá no Evangelho a gente vê o quê? O amor de Deus, não é? E aqui, a severa justiça de Deus. Quando você olha o Evangelho, parece que quando piora a pessoa, parece que Deus até dá mais chance para ela, né, tal. Só que aqui é muito simples. Quem não for de Deus está perdido. Parece que não está, mas está. Aqui parece que o diabo está ganhando, mas não está. Ele já tem a consciência que ele tem pouco tempo. E aqui mostra que ele está em maus lençóis. Que tanto ele quanto os seus aliados vão o quê? Para o lago de fogo e enxofre. E não somente ele e os seus aliados, também os seus seguidores. Então Apocalipse vai chegar um momento aqui que você não vê até agora, você não vê assim um chamado ao arrependimento, igual você vê no Evangelho. No Evangelho fala assim, arrependei-vos. A gente está pregando o Evangelho aqui à noite, de Marcos. Aqui não fala isso. Aqui fala, imundo, afunda mais na sua imundícia. Santo, persevere na sua santidade. Justo, procure ser mais justo ainda. Ele trabalha com identidade. Ele não trabalha com possibilidade de mudança. Por isso que ele é dado à igreja. Ele é dado o quê? Para fortalecer a igreja a ser o quê? Perseverante e a ser fiel. Uma palavra muito forte de Apocalipse chama testemunho. A Aninha até lembrou, testemunho em grego quer dizer martírio. É a pessoa que morre por conta da sua fé. Se for necessário, morre. Só que muitas vezes a gente morre também, porque às vezes tem situações que você vai usar de recursos que você não pode usar mais, porque você é filho de Deus. E aí o mundo vai e aproveita o que você não pode usar de recursos e te impõe circunstâncias. E o que ensina aqui é que a gente não tem de peitar o mundo. No caso aqui, a gente tem de se encomendar a Deus. Deus pode mudar tudo. Igual eles falaram lá assim, mas então agora a gente vai ficar destruído. Não, é igual os amigos de Daniel. Deus pode nos preservar. Se Ele quiser, Ele vai fazer isso. Agora, se Ele não quiser, fica sabendo, rei, que nós não vamos nos prostrar diante de alguém que não é Deus. Se o cara quiser esquentar a fornalha, ele esquenta. Se ele quiser arrumar outra coisa, ele arruma. Mas na realidade, nós vamos nos encomendar a Deus. É assim que o Apocalipse o que apresenta. Alguém quer fazer alguma pergunta?